Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. Eu sou o Marcos e é um prazer gigantesco estar aqui para mais um episódio da Gramado Summit, um episódio muito especial. E antes, obviamente, de darmos as boas-vindas para os nossos convidados, eu tenho que fazer um agradecimento pessoal a duas marcas que estão me acompanhando, que é a Senhor Ver e a Espírito Santo. E estou muito feliz de estar aí com dois parceiros muito legais, que têm um alinhamento de propósito incrível com aquilo que não só a Gramado Summit faz, mas aquilo que o Marcos, pessoa física, defende. E aí, Renateira, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Gramado Summit. Mais um episódio. E, além de um episódio, a gente está em um novo ano para o podcast da Gramado Summit. Sensacional. Exatamente, porque estamos gravando esse podcast em 2023, mas ele vai ao ar em 2024. Então, acho que o nosso primeiro podcast, então, do ano de 2024, aí abrindo com chave de ouro. A gente trouxe, então, como último papo, no ano passado, o Solon, né? Stal, que faz parte do time da Sicredi, conversou com a gente sobre coisas muito legais. E então, foi um papo muito bom. Foi um papo muito bom, então eu recomendo que tu assista, né? Nós, enquanto pessoas físicas, somos bem apaixonadas pela Sicredi, então a gente ficou muito empolgado com o papo, né? E ver também que não é só a instituição que pensa dessa forma, mas também a própria figura do Solon foi muito legal. Então a gente tem toda a temporada de 2023, caso tu não tenha visto, e agora para iniciar 2024 a gente também trouxe pessoas muito especiais pra gente, né? Importantes para a história da Gramado Summit, que estão junto com a Gramado Summit aí crescendo cada ano. E falando em Gramado Summit 2024, cada vez mais a gente se aproxima do nosso evento. Então, de 10 a 12 de abril, em Gramado, a gente vai reunir mais de 15 mil pessoas, mais de 400 empresas na nossa feira de negócios. Então, se tu tem um negócio que quer se conectar com um público que busca inovação, que busca empreendedorismo, então é o teu lugar, né? A gente tem um programa muito legal que a gente pode falar aqui no podcast de hoje de startups que são do Rio Grande do Sul, né? Que é um programa que é bem incentivado pelos nossos convidados de hoje. Então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E se tu tem uma empresa que se encaixa nesses moldes ou é de qualquer outro lugar do Brasil, a Gramado Summit é o teu lugar, então é só entrar no nosso site e se conectar com o nosso time para que as pessoas consigam entender o que tu realmente precisa para alavancar o teu negócio. Eu acredito que é isso. É isso aí, ótimo recado, por sinal. Mas vale a pena só reforçar que dá tempo de comprar o ingresso. Com certeza. A gente já deve ter tido alguma mudança de lote nesse meio tempo. É difícil falar no futuro, né? É difícil falar no futuro. Mas a gente está fazendo um esforço gigante para lembrar que este podcast é em 2024 e a gente avisou vocês no episódio passado que deveria ter comprado o ingresso antes da troca de lote. Se o lote ainda não trocou, tá muito próximo. Muito próximo. Aproveita, grade temática tá quase pronta, são mais de 385 palestrantes, 70% do público da Gramado Summit vem de fora do estado do Rio Grande do Sul. É uma baita celebração do ecossistema nacional de inovação. Tu tem os nossos parceiros, né, Rê? Tenho os nossos parceiros. Eu acho que como primeiro parceiro, né, e como spoiler que eu posso dar aqui, né, dos nossos convidados que ainda não apareceram para vocês, a gente precisa então falar sobre o Sebrae, né, o Sebrae X, que é apoiador do evento aí, que tá junto com a gente há bastante tempo. E dando continuidade então aos nossos patrocinadores, a gente tem Sicredi e Catu Coopera, temos o pessoal também da Silva Lopes Advogados, temos patrocínio do O Boticário, Duck Design Studio, Idia Saúde, Magazord, temos também como patrocínio IASO, Fecomércio, Sesc, Senac, temos como media partner o Metrópolis e o grupo RBS, como co-curadores, então o pessoal que nos ajuda com o conteúdo do evento. A gente tem a Idia Saúde, Sicredi Catu Coopera, startups.com.br, Share. Além disso, a gente tem apoio da Citral, da Universidade de Caxias do Sul, Farmácias Associadas, República Comic, a Pamela Lima da SOP, que vai trazer uma pegada sensorial para o evento, vai ser bem interessante em 2024. A nossa rede hoteleira oficial é a Rede Lagueto e, sempre reforçando, a Gramado Summit é um evento carbono neutro desde 2023 e agora no ano de 2024 a gente vai repetir essa ação e quem está nos auxiliando em todo esse processo é o pessoal da Acvo. E até um dia como hoje é importante a gente lembrar do quão importante é falar sobre questões de ESG. Com certeza. E no caso da Gramado Summit é um evento que realmente se preocupa com isso. A gente está num dia quentíssimo aqui em Gramado gravando. E eu queria fazer só mais um adendo, porque a esta altura do campeonato nós temos mais dois parceiros aí. O primeiro deles é a Siemens. Isso. E, pô, é um orgulho gigantesco trazer uma empresa como a Siemens para Gramado Summit como patrocinadora. E a gente já pode anunciar a Push.
da minha querida amiga Manuela Bordache, que vai estar assumindo mais uma área de curadoria. Acho que não é novidade para ninguém que o empreendedorismo feminino sempre fez parte da nossa essência. E a gente pegou a galera da Push. Manu, um grande beijo. E que massa poder estar com vocês. Mas aí, vamos apresentar então formalmente os nossos convidados, dados os recados mais importantes, que obviamente é a galera que nos ajuda a construir o evento. Com certeza. Então hoje, pessoal, a gente tem o prazer de receber aqui os nossos parceiros do Sebrae, né? Sebrae Rio Grande do Sul, Sebrae X. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre as ações, sobre o que está rolando no Rio Grande do Sul. Acho que a gente já falou em outros podcasts, né? O quanto o movimento, o quanto o Sebrae auxilia o empreendedor. E eu acho que nada melhor do que ter pessoas aqui qualificadas para nos contar sobre isso. Então é um prazer receber os nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos, Alcir e Godoy. É um prazer receber vocês. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Vai bater um papo legal aí sobre as coisas que o Sebrae está fazendo, as conexões que nós temos com a Gramado Summit, com vocês, para mostrar um pouco mais para os ouvintes de vocês e para os internautas que acompanham aí o que está rolando no Sebrae nessa área de inovação, de startups, enfim. Massa. Finalmente, né? Depois de tantas idas e vindas de agenda, a gente conseguiu marcar esse momento. Acho que vai ser um papo super legal e tenho certeza que quem estiver nos assistindo aí também vai conseguir tirar várias dicas de empreendedorismo, de inovação. A gente poder falar um pouquinho da atuação do Sebrae X aqui no Rio Grande do Sul e como que a gente pode apoiar as empresas que estão surgindo aí. Massa. Eu queria começar com uma pergunta muito peculiar, talvez, assim, porque até alguns anos atrás o Sebrae era aquela coisa meio clássica, tradicional. E aí, do nada, a gente vê o Sebrae passando por uma transformação gigante, falando em startups, e vem o Sebrae X. Como é que foi esse processo de mudança no Sebrae RS? Assim? Porque, para quem vê de fora, hoje o Sebrae é aquele parceiro legal, né? Até uns anos atrás, vamos voltar aí 10 anos, o Sebrae era aquela instituição distante do ecossistema de inovação, e a gente tem, nos últimos 10 anos, uma transformação absurda do Sebrae, e parte desse movimento do ecossistema de inovação, ele se dá também por esse vínculo que o Sebrae criou, genuíno, com o ecossistema de inovação. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa transformação, porque eu sei que não deve ter sido do dia para a noite, né, Godoy? Olha, eu vou te dizer o seguinte, o trabalho do Sebrae na área de inovação, de startups, vem de muito tempo. Acontece que, como tu estás dizendo, a imagem do Sebrae era muito... Tu falasse clássica. Eu dizia muito quadradona, né? A gente olhava para aquele logo do Sebrae, cinquentão, fizemos 50 anos no ano passado, 51 anos do sistema Sebrae, e a gente olhava para aquilo, pô, legal, o Sebrae trabalha com inovação, tem um programa que é o programa mais robusto de startups do Rio Grande do Sul do Brasil, né? Mas falta alguma coisa. E aí um dia eu estava tomando banho, tem muita gente que tem insights tomando banho. Legal. Né? Eu tenho muito também. E aí eu pensando, o que está faltando para o Sebrae Rio Grande do Sul, no caso, né, ser reconhecido com a importância de um player fundamental para o ecossistema de inovação. Daí eu me lembrei da marca. Exatamente, mais ou menos com essa linha de raciocínio que tu fizeste. Eu falei... Tá aí, eu acho que a gente tem que criar uma marca específica para a nossa vertical de inovação. Isso foi em 2020, ou final de 2019, eu acho. E aí nós, então, encomendamos para a nossa equipe de marketing lá, e na época quem era a nossa head de startups era a Débora Chagas, né? Querida. Para dar uma olhada nisso e ver se poderia ser uma ideia que alterasse um pouco essa conexão do Sebrae com o ecossistema. E, de fato, nós demoramos aí uns 3 ou 4 meses para trabalhar na marca Sebrae X. Foi rápido, então, o processo? Foi rápido. Eu achei que fosse uma decisão mais demorada, Não, assim, foi protocolar. Rápido. As decisões de inovação disruptivas, normalmente, elas tendem a ser rápidas, né? Embora isso fosse um processo de maturação, mas quando deu o clique, eu falei, eu acho que é por aí. E aí... Quando a gente lançou a marca, que foi não foi simplesmente colocar uma marca no mercado, a gente fez todo um trabalho de branding, de lançamento, fizemos o lançamento do Caldeira, convidamos os principais atores do ecossistema, e aí o Alcir, como head hoje nosso, pode falar disso com mais propriedade. A receptividade que o Sebrae X teve no mercado foi algo que assustou até a nós mesmos, porque em 1 ano e meio... A evolução do Sebrae em termos de, vamos dizer assim, de autoridade na área de inovação de startups, que já era, mas não era reconhecida, foi uma coisa impressionante. Eu acho que até um case
de marketing que deveria ser estudado, porque nós tínhamos tudo preparado, mas faltava alguma coisa que nos conectasse de fato com o ecossistema. E a marca do Sebrae X veio para fazer esse link. E aí, obviamente, que nós qualificamos a nossa equipe, né? O Alcir, que já trabalhava conosco, obviamente, aqui na Regional de Caxias, mas ele assumiu como Head de Startups, deu uma visão, eu diria, até mais técnica para isso, né? E a gente conseguiu, de fato, além de uma série de outras ações que nós fizemos, inclusive com a ida lá para o Caldeira, em Porto Alegre, que nós fomos para lá com o Sebrae X, com o espaço, foi uma das primeiras empresas que foi para o Caldeira. Então, de fato, houve uma convergência de ações que nós construímos, que de fato fez explodir essa participação do Sebrae no ecossistema. Então, foi bacana, foi uma virada muito legal que a gente fez. E foi muito rápido. Né? Não, eu fiquei assustado, assim, porque para quem vê de fora, eu posso estar falando uma besteira gigantesca aqui, mas estruturas tão grandes e complexas como o Sebrae Rio Grande do Sul, a gente tem ainda aquela sensação que a decisão ela passa para um comitê, e aí o comitê passa para outro comitê, que passa para outro comitê. Mas aí eu vou te dizer o que aconteceu, Marcos. Eu assumi em 19, né, a primeira gestão do Sebrae. E, de fato, o sistema Sebrae, exatamente como tu colocaste, ele é muito burocrático, muito amarrado, muito por conta da natureza jurídica do Sebrae, né, que tem que prestar contas para Tribunal de Contas, etc. Tal. Então, as pessoas são muito cautelosas em agir dentro do sistema porque tem receios de que daqui a pouco o Tribunal de Contas vai lá, acha que uma despesa não foi bem contratada. Tem uma estrutura muito grande. Hoje o Sebrae tem em torno de 7 mil colaboradores no Brasil inteiro. Né? Nossa. Então, é uma estrutura muito hierarquizada. E quando nós assumimos em 2019, que eu venho da iniciativa privada, né? Estou acostumado ao seguinte, eu quero contratar a empresa do Alcir, eu ligo para ele e contrato. Né? Amanhã, e da mesma forma, quando eu não quero mais o Alcir, eu digo, Alcir, legal, trabalhamos junto, amanhã a gente não... O Sebrae não, o Sebrae para contratar, eu preciso licitar, e uma licitação, dependendo do contrato, demora 6, 7, 8 meses, 1 ano. E para descontratar é pior ainda. Caramba. Porque aí eu tenho um contrato, né? E aí eu penso assim, se eu rescindir com o Alcir, eu vou levar mais 1 ano para contratar uma nova empresa. Então eu vou ficar com o Alcir mesmo, e aí as coisas não têm fluidez, a gente perde muita eficiência, né? Mas quando eu vim para o Sebrae, eu quis trazer um pouco dessa visão da iniciativa privada, de dar mais agilidade. E aí é que nasceu a questão da autonomia. Eu dizia assim, vocês têm autonomia para fazer com a responsabilidade respectiva. Quer dizer, se entregar, maravilha, se não entregar, vai responder. Claro. Mas vai e faz. Então, isso fez com que a gente adquirisse uma agilidade, por isso que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui, né, sobre a questão de entender qual é o propósito da gestão, entender qual é a estratégia da gestão e o propósito da empresa e deixa o pessoal trabalhar. E isso deu uma dinâmica para nós fantástica, obviamente que na inovação, onde as pessoas que já trabalham com inovação já têm uma cabeça mais ágil, né, mais disruptiva, que querem fazer as coisas diferentes, aí foi juntar aí a fome com a vontade de comer e a gente decolou. Né? Que legal. E tu sabe que eu tenho a percepção, às vezes, que quando tu quer mudar, e até é interessante ouvir esse feedback de vocês, porque, beleza, a gente sabe que existe todo aquele processo estruturado, é difícil, passa por licitação, é 1 ano para contratar, mais 1 ano para demitir, e aí tu acaba muitas vezes tomando a decisão de permanecer com alguns parceiros em função da burocracia, mas tu conseguiu implantar isso na cabeça da tua equipe com bastante facilidade, porque às vezes eu acho que quem vem de um sistema muito burocrático também tem um certo receio de mudar e dizer, não, agora tu tem autonomia. Não, como assim eu tenho autonomia? Marcos, eu não sei se tu já leste o livro da Coragem para Liderar, da Brené Brown. Não. Eu recomendo. Vou deixar como recomendação até a Stefano. Se tu tá nessa pegada de entender como é que funciona a gestão, dá uma olhada nesse livro. Tem uma figura que ela coloca, que não é dela, na verdade. Eu não sei bem qual é. Eu acho que é até do Eisenhower, mas enfim. Tu olha para a empresa ou para o mercado, para o ecossistema como uma arena. Né? Quando tu propõe algo novo, tu tem 15% da empresa que estão na arena, lá embaixo. Manja uma arena, né? Um estádio de futebol. Tu tem a arena, tem a primeira parte da galera, depois tem a arquibancada mais alta. Os caras que estão na arena contigo, lá embaixo, pronto para abraçar qualquer coisa, são 15% da tua equipe, 20% no máximo. Esses, o que tu propor, eles vão fazer contigo.
Depois tu tem outros 20% que estão na parte, no primeiro nível da arquibancada, que estão olhando... Cadeira superior. Se esse troço der certo, eu entro no jogo. Se não der, eu tô aqui, tô protegido, me preservo e tal. E tu tem uma camada que está lá em cima, que essa aí não vai entrar no jogo contigo. Então, a fazer gestão é tu saber quem são os caras que vão jogar contigo desde o primeiro momento, os que estão ali preparados, mas não muito convictos, é nesse que tu tem que trabalhar para convencê-los de que aquilo que está sendo proposto é bom, para mostrar qual é o propósito daquilo, para disseminar aquela cultura. E os caras que estão lá em cima, eu vou usar uma expressão aqui que parece cruel, mas tu tem que te livrar deles. Porque eles não vão jogar contigo e vão atrapalhar o resto do time. Então, quando a gente tentou fazer essa virada, o pessoal já tinha... Porque a equipe do Sebrae Rio Grande do Sul que trabalha é uma equipe muito valorosa, muito unida. E o propósito do Sebrae é muito legal, que é transformar a vida das pessoas pelo empreendedorismo. Então, quando tu trabalha com um propósito desses, qualquer coisa que possa te liberar para fazer isso, a gente abraça. Claro que sempre tem um ou dois que são, por exemplo, aqueles que eram mais antigos do Sebrae, que estavam há muito tempo, porque tem outra característica do Sebrae, a gente tem gestões executivas, né? Sim. Então, hoje, a cada 4 anos, em princípio, muda a gestão. Tinha muita gente que, o Alcir deve ter passado por isso, que olhava para... Cara, que essa diretoria está inventando esse negócio, daqui a 2 anos eles vão sair. Então, a gente finge que está com eles, tal, vai enrolando, daqui a pouco eles saem e está tudo certo, né? E a gente conseguiu quebrar isso. A gente finge que está com eles, está tudo certo. Isso a gente detectou, claro. Inclusive, com pesquisas qualitativas que nós fizemos, né? Então, a equipe já tinha uma predisposição para abraçar o nosso propósito, né? Quando tu libera o pessoal, eles voam. Sim. E aqueles que não se adaptaram ou saíram, e a gente teve muita gente que saiu porque entendeu que aquele modelo não era mais para eles, né? Olha, eu acho bacana isso, mas não é para mim, eu não tenho mais paciência para fazer isso, eu estou há muito tempo aqui, e foram embora. E os que ficaram, ainda tem algumas exceções, estão muito comprometidos com tudo isso que a gente está fazendo. Que legal. Então, de fato, foi uma... E de acreditar, né, Marcos, do que a gente estava fazendo, que aquilo era para valer, né? Com certeza. Isso é muito legal, Godoy. O papo de propósito, ele é tão forte, né? Eu acho que meio que nessa troca, nessa breve troca de experiência aqui, a gente vê que mesmo sendo o Sebrae ou a iniciativa privada, tu tem a parada do propósito, que é o que move montanhas, né? O que move as pessoas. E, Alcírio, tem agora uma dúvida desse momento de transformação aqui, porque a gente falou na Débora Chagas, e a Débora também é uma querida amiga, cara. Acho que muito da parceria que a gente fez com o Sebrae lá no início, em 2017, foi a Débora que comprou essa briga junto com a gente, de dar cada vez mais protagonismo à época para o Sebrae Rio Grande do Sul. Como é que foi para ti, cara, assumir esse desafio de hoje ser essa figura emblemática no ecossistema de inovação pelo Sebrae, assim? Porque tem, né, Godoy? O Alcir é um cara que todo mundo diz, pô, conhece o Alcir? E o Alcir tá em tudo que é lugar. Eu fui para Uruguaiana agora, a convite do Sebrae também, e aí a gente tava conversando com o Márcio, cara, que é um querido lá. Falou, não, cara, já tô conversando com o Alcir pra gente levar uma comitiva de Uruguaiana, então eu queria saber como é que foi esse teu desafio, cara. Antes de ele falar, eu vou contar uma história de bastidores pra vocês, né? Que demonstra por que ele tem esse protagonismo. Quando a Débora saiu, eu acho que no dia seguinte, eu recebi um WhatsApp do Alcir, porque isso tem outra coisa, né, Marcos? Todos os colaboradores do Sebrae têm o meu WhatsApp, todos. Isso é legal, cara. E eu estou disponível para isso. E aí, no dia seguinte que a Débora saiu, ele me mandou, diretor, eu queria me candidatar à vaga da Débora para assumir a liderança da startup no Rio Grande do Sul. Daí eu, bom, legal, Alcir, deixa eu conversar com o Márcio, vamos ver como é. Mas o protagonismo dele de se oferecer no momento seguinte, ó, eu quero assumir esse negócio, eu estou pronto para isso. Isso já demonstra qual é o perfil que ele tem, e por isso que ele tem feito liderança, tanto... E aí tu tem a liderança. Mas tu sabe que, cara, para mim foi como substituir uma figura que nem a Débora, que ela era presente. Claro. E, cara, isso me deixa muito, muito curioso, assim, porque eu já bati tanto papo com o Alcir sobre vida, sobre absolutamente tudo, eu nunca parei pra te perguntar, cara, como é que foi esse desafio, assim? O fato de ter essa história de bastidor é incrível, cara, porque mostra ali começa um líder querendo, porque, porra, a oportunidade tá aí, né, cara? Agora, tu querer agarrar voluntariamente, cara, assim, te tira de uma zona de conforto. Primeiro que
ocupar uma posição que era da Débora é um desafio, né? Por si só. Com certeza. Sou super fã dela, falo isso abertamente para todo mundo. E essa história que o Godoy trouxe foi no dia que a gente fez o lançamento do Sebrae X lá no Caldeira. Foi quando a Débora tornou público para a equipe que ela sairia do Sebrae. E eu cheguei no hotel lá em Porto Alegre e mandei esse áudio. Foi no mesmo dia, inclusive. No mesmo dia. No mesmo dia. E assim, o Godoy dizia, eu estava pronto. Eu não estava pronto. Não estava, né? Porque eu estava do lado de cá. Eu era, entre aspas, subordinado a Débora fazendo a gestão dos projetos de inovação pela Serra Gaúcha. Um cara do interior, porque a Débora tinha uma projeção na capital, né? É outro que ele podia dizer, pô, tô aqui de Caxias, aqui. E estava dominado, né? Em Caxias, a regional Serra Gaúcha estava dominado, mas esse posicionamento para o Rio Grande do Sul não tinha. Mas eu acho que a gente sempre tem que estar olhando as oportunidades, né? Eu vi ali que era um bom momento de eu contribuir com algumas práticas que a gente já estava realizando aqui na Serra com os demais pares que eu tinha, né? Os outros gestores regionais. E olhando esse propósito do Sebrae, dia 13 de dezembro, já que a gente está no futuro, eu vou falar no passado, né? Dia 3 de dezembro, completou 12 anos de Sebrae. E ainda na época das entrevistas... 12 anos de Sebrae. Começou como menor aprendiz, né? Ainda nas entrevistas, eu lembro que o pessoal dizia, não, tô entrando no Sebrae quando o bichinho te morder. Que bichinho, né? Mas quando a gente vai e compreende esse propósito de você não atuar com empresas, não atuar com startups, você está atuando com sonhos. Né? Porque tu vê ali pessoas que eles estão arriscando tudo, sei lá, o seu acerto da última empresa, a sua aposentadoria, tá largando uma carreira bem-sucedida de anos porque ele quer empreender. Então, literalmente, a gente atua no Sebrae, em qualquer uma das posições, com sonhos. E isso é o que nos move, assim, como propósito mesmo do Sebrae. E aí, com o advento do Sebrae X, né, essa oportunidade que a Débora abriu para nós, e essa liberdade que o Godoy trouxe, que isso já veio de uma construção, né, a partir da ideia do Sebrae X. Acho que foi o momento que culminou assim, bom, agora dá para aplicar o propósito numa versão 4.0 de vamos realmente consolidar tudo isso. Agora em 24, o programa Startup RS, que é o maior programa de aceleração de startups aqui da região sul do Brasil, né, não só do Rio Grande do Sul. Assim, a gente já está fechando quase 3 mil projetos acelerados. Nossa, assim, caraca. Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Claro que... Em quanto tempo? 10 anos. 10 anos, pô. A gente veio numa crescente muito forte. Só em 23 agora, a gente vai atingir 1.000 e alguma coisa de projetos acelerados. Porque, ok, nem todos esses projetos se tornarão uma startup e tá tudo bem. Mas, como a gente está falando de empreendedores, a gente está falando de capacitação, de um olhar para a inovação, pelo menos aí 4.000 CPFs que a gente está criando novas skills. E por mais que depois esse empreendedor ele venha atuar ainda CLT, dentro de uma empresa, enfim, ele vai ter um comportamento voltado à inovação, ele vai ter um olhar para a diferenciação estratégica do negócio. E eu acho que aí está muito o papel do Sebrae. Porque a gente trabalha com empreendedorismo em todas as faces dele. Não é só o empreendedorismo de vou ter meu CNPJ, mas o intraempreendedorismo de você ser uma pessoa que busca a liderança da tua empresa, né, de vestir a camisa, de dizer o que mais que eu posso fazer, é algo que também move a gente. E então, juntando todas essas peças, né, de ter um histórico do próprio Startup RS, de ter o histórico da Débora, de ter o histórico da Regional Serra aqui, e de ter essa oportunidade da gestão, e eu falo isso não é porque o Godoy está aqui, mas né, da gente ter, nesse processo de reaculturamento do Sebrae, de diminuir as burocracias, de ter essa linguagem aberta com a alta direção, de ter a alta direção apresentando o propósito e a estratégia para a gente, né, de diminuir essa verticalização, que isso não é porque é do Sebrae. Qualquer empresa que está muito verticalizada, que está muito distante da alta direção, a informação não vai chegar. Tu não pode te afastar do mundo também, né, cara? Eu acho que tu tem que acompanhar a velocidade da mudança e como funciona o dia a dia da sociedade em geral, cara. E o testar rápido. Exatamente. Sabe, a necessidade do testar rápido, para nós, é muito forte. Porque o Sebrae ele tem 50 e alguns anos de história já. A gente tem uma autoridade indiscutível sobre empreendedorismo, sobre inovação. Mas a gente tem concorrentes. Né? Existem Deixa eu contar um outras segredo aqui. Eu sou cria do Empretec.
Tu também? Isso é uma coisa... Cara, agora aproveitando da... Quem que esses dias a gente falou aqui que também... Também era Empretec, né? Também era Empretec. Eu não consigo Eu tava no lembrar. momento... A gente chama Empreteco. Empretec. Cara, eu tava num momento que eu não sabia o que fazer na minha vida e hoje, se existe Gramado Summit, primeira vez que eu falo isso, cara, se Pô, é existe muito Gramado legal Summit isso. é porque eu fui no Empretec em algum momento e eu tinha um projeto, cara, na época que compras coletivas estavam estourando, assim, Sim. chamado Druidas. E eu tinha mais ou menos um desenho, era um site de compras coletivas aqui em Gramado. E eu apresentei ele na Empretec. A primeira vez fiz aquele teste que a gente tinha que virar a madrugada para responder todo aquele teste. Mas é muito legal, cara. Tu fala aí, realmente, o Sebrae tá tanto tempo do lado do empreendedor que... E tem outro ponto que é fundamental para que essa trajetória do Sebrae, aí não só com relação à startup, mas à inovação, tenha se consolidado tanto, que é a questão cultural, né? Eu não sei se o Alcir vai lembrar, quando eu assumi em 2019, que a gente direcionou o foco com mais vigor para a inovação e para a educação empreendedora. E em relação à educação, eu dizia o seguinte, quando eu terminar essa gestão, que foi o ano passado, todo mundo no Sebrae tem que falar de inovação, desde a pessoa que atende na recepção até o head de startup do Sebrae. Mas todo mundo tem que falar. Só que isso não é simples, né? Não é assim, ó, pessoal, agora o Sebrae virou uma empresa inovadora. Não, isso é uma questão de tem que trabalhar a cultura, né? E não é só sobre ser uma empresa legal da porta para Não, fora, claro né? que não. Tanto é que eu dizia o seguinte, quando o Márcio entrou, eu dizia pro pessoal, toda vez que a gente falava sobre isso, de renovar a nossa determinação de levar a inovação para fora e para dentro, porque esse Sebrae 50 também precisava se renovar internamente. Né? Eu dizia, pessoal, se tudo der certo, o Márcio vai perder a função que ele tem hoje, que é de gerente de inovação. Ele vai perder. Por quê? Porque a inovação vai ficar organicamente distribuída dentro da empresa. E aí nós vamos achar outra coisa para o Márcio fazer. Que legal. Mas não vai precisar ter um gerente de inovação. E com muita alegria, esse ano, dentro do planejamento da área de inovação, e o Alcir faz parte da gerência de inovação, nós estamos modificando a maneira de trabalhar a inovação do Sebrae. Ou seja, a estratégia da inovação não vai ser construída dentro da gerência e depois levada para o resto da organização. Ela vai ser construída transversalmente e ao mesmo tempo com as áreas. Então, se a área de compras precisa inovar, vai ter alguém da área de inovação lá dentro para entender o processo e, junto com eles, criar os processos de inovação que são necessários para que a área se desenvolva e a empresa. Então, aquilo que nós projetávamos lá em 2019 está se tornando realidade. Ou seja, a gente está levando a inovação de forma orgânica para toda a empresa. Claro que é um processo que ele não para, né? Mas a questão cultural ela é fundamental. Pode investir a quantia de recursos que vocês quiserem em tentar implantar inovação ou projetos inovadores, se não tiver a cultura, se as pessoas não acreditarem naquilo, não vai funcionar. E a primeira oportunidade volta tudo para trás. É isso. Né? Sabe que eu vi tem um case que eu admiro muito, assim, que é o case da G4 Educação. E eu estava falando com o Alfredo, acho que há uns 2 anos, mais ou menos, e tem uma coisa muito interessante que casa muito com isso que você está falando, Godoy. Porque até então a empresa ela queria ser inovadora, aí ela trazia alguém do mercado, e normalmente era o filho do gestor da empresa, e aí ele tinha vários projetos, só que a empresa ela não conseguia mudar a cultura, e aí como aquilo que funcionava a gente não mexe, nada era implantado. Aí surge a G4 Educação e basicamente o que a G4 fez foi colocar os herdeiros de empresas para ensinar ensinar um novo mercado para gestões extremamente tradicionais e tu apresentar melhores resultados. E aí as empresas acabam dando oportunidade, principalmente empresa muito familiar, assim, de se transformar por completo, porque a transformação não é para o mercado, né? Ela começa de forma interna, assim, de tu aceitar um processo. E eu acho que o processo do erro é uma das paradas mais legais que tem, que é, cara, toma a decisão, vai lá, arrisca. Melhor tu arriscar, tu tentar errar, aprender e recomeçar infinitas vezes do que tu ficar preso num processo que tu nunca consegue pensar fora da caixa, né? Tem uma máxima que o pessoal, que a gente não... Porque tem certas coisas que viram verdade e a gente nunca sabe onde é que saiu isso, né? Então, eu já ouvi que foi o Al Gore que disse isso, que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, então, que o maior risco é não arriscar. É não arriscar. Porque aí a empresa fossiliza e vai morrer.
né? E não é assim, não, mas de qual ramo, qualquer setor, qualquer porte de empresa, se não se renovar, tende a desaparecer. Então, o maior risco é não tomar risco. Obviamente que tem que fazer isso de maneira responsável, né? Claro. O erro não pode ser tão grande que quebre a empresa. E é por isso que normalmente as equipes de inovação, especialmente nas grandes empresas, porque a pequena tem mais agilidade, tem menos a perder, é eu trabalhar com células de inovação nos horizontes 2 e 3, enquanto no horizonte 1 eu vou tocando o negócio, que tem que sobrar grana para alimentar as Perfeito. Iniciativas de inovação, que dando certo eu incorporo e eu vou transformando a empresa, que é o que se fala de ambidestria, né? A empresa manter o core, aquilo que gera caixa para poder financiar a inovação. Então, é um processo, não é simples, é complexo, e a empresa inteira tem que estar imbuída disso, enfim, então... Tu veio de qual segmento da iniciativa privada, Godoy? Eu trabalhei com construção civil, trabalhei também com indústria farmacêutica, que eram negócios que o meu pai construiu, meu avô também, né? O meu lance mesmo era direito. Olha só. Tanto que eu trabalhei um tempo também como advogado, tenho mestrado em direito ambiental. Mas depois... E aí, nessa minha época que eu tinha indústria, eu fui para a diretoria da Federação das Indústrias. Fiquei lá 18 anos. E no Sebrae, a gestão do Conselho Deliberativo ela tem um rodízio entre os setores. Indústria, comércio e serviços, agricultura. E vai havendo esse rodízio. E na última vez que a indústria assumiu a presidência do Conselho, o presidente da Fiergs, com quem eu tinha dividido a diretoria durante muito tempo, e como eu estava no Conselho do Sebrae pela Fiergs, quando ele assumir, ele disse, tu vai ter que me ajudar, eu só posso assumir o Sebrae se tu estiver comigo. Porque eu estava muito tempo no Sebrae, né, no Conselho, que é completamente diferente de estar na parte executiva, né? Mas, enfim, aí foi assim que eu fui parar na diretoria do Sebrae, através dessa construção aí. Que legal. Teu mandato terminou ano passado, foi reeleito, né? Fui reeleito. É o primeiro a ser reeleito? Superintendente, sim. Que legal, cara. Fiquei sabendo hoje dessa informação. Isso aí. Mas é um desafio, né? E, ô, Ciro, o que tu mais tem aprendido com o ecossistema de inovação, com startup, cara? Porque, assim, deve ser... Eu sempre tento me colocar do outro lado, assim, que é... Do mesmo jeito que vocês fomentam, deve ser uma carga de aprendizado absurda, né? Porque eu sou um cara que defendo startup em estágio inicial desde sempre. Meu negócio hoje foi feito por meio de startup em estágio inicial. Adoro early stage. Quando a gente trouxe o Sebrae a primeira vez, foi em cima disso. Até hoje a gente mantém os programas onde, cara, a startup paga R$3.000 para estar na Gramado Summit, com um programa que a gente tem ativo com o Sebrae. Eu queria saber como é que é o aprendizado do outro lado, assim, cara, porque tu tá incentivando... Tá na ponta, né? É. Eu acho que isso é muito interessante. Cara, é muito legal porque a gente precisa falar de todas as línguas, todas as tecnologias, e aí tu vai para um evento, como agora a gente estava em Portugal, lá no Web Summit, e aquilo que tu começa a ouvir como sinais fracos de tendência lá, tu volta aqui pro Brasil, tu vai ver uma startup que está surgindo com uma ideia falando daquilo. E, enfim... Não diretamente o Alcir, né, ou o gestor de inovação do Sebrae vai dar essa mentoria para a startup, a gente tem os programas de aceleração, mas a gente precisa estar falando essa linguagem. Então, acho que o que mais a gente aprende no dia a dia é como que as tecnologias podem ser aplicadas para impactar pessoas. Porque, no final das contas, as startups elas impactam pessoas. Né? Nenhuma startup impacta negócios. Por mais que seja uma startup B2B, ela vai melhorar a vida de uma pessoa em algum momento. E... essa pluralidade de tu entender como que a tecnologia utilizada naquela solução vai realmente gerar um benefício para uma pessoa é o que a gente precisa toda hora estar tendo uma nova compreensão, uma nova releitura, para que a gente possa auxiliar dos dois lados. Tanto o empreendedor, no sentido de como que ele vai validar o negócio dele, quanto aquela pessoa que será impactada, quanto de benefício ela pode gerar fazendo uso de uma ferramenta dessa. Acho que isso é o principal aprendizado que a gente tem hoje, assim, de atuar como startups, principalmente early stage. Né? Porque é muito normal a gente ver profissionais, empreendedores extremamente técnicos. Tu pega o cara que saiu da faculdade, da pós-graduação, do mestrado, experiência, só que ele não tem o olhar mercadológico. Sim. Né? Ele é muito bom com a ferramenta, com o desenvolvimento da solução, com a tecnologia, mas em palavras mais simples, ele sabe falar com o computador, não sabe falar com as pessoas. Cara, ele não sabe vender.
Não sabe vender. Não sabe vender a sua própria ideia. E essa tradução, assim, é algo que a gente auxilia muito os empreendedores. Eu lembro de um... Na Gramado Summit, a gente faz a final do Like a Boss. Sim. Né? Há 3 anos, a gente teve, uma das finalistas, era a Sintalg, startup nossa gaúcha aqui, super bem sucedida. E a gestora, antes de fazer o pitch, ela... Você tu vê, porque eu sou pesquisadora, né? Eu sou doutora, eu sei falar a parte técnica. E ela fez um pitch super técnico no primeiro dia. Aquela coisa assim de pesquisador para pesquisador. Eu puxei ela de canto depois e disse, olha, não me leva a mal, mas né, posso te dar umas dicas? querida da Gisele. E ela, por favor, você disse, não, olha, quem está aqui, né, é um investidor, é um empresário, ele fala outra língua. Eu super entendi a tua solução, acho que tem um impacto gigantesco. Inclusive agora, engraçado, eu estava no carro aqui, ela me mandou uma mensagem, um áudio de 1 ano atrás, ela, você lembra desse áudio aqui? Que legal. Que legal. Tudo aconteceu. Mas, enfim, nesse papo que a gente teve lá na Gramado Summit, que eu dei algumas dicas para ela, de pitch mesmo, né? Dica de pitch, não foi dica do negócio. Até porque o negócio ela tinha na mão já. Ela tinha na mão, a expertise era dela. Mas só como comunicar para o público, no segundo dia ela fez um pitch totalmente diferente. E no final das contas foi a vencedora do Like a Boss aquele ano, né? A representante gaúcha do Like a Boss. Então é aí que está o nosso papel também, né? De auxiliar esse empreendedor que é super técnico, super acadêmico às vezes, de como que ele fala com pessoas que não são da mesma área e como que ele mostra esse impacto que a solução dele pode entregar, né? Falando da solução da Gisele, da Sintalg, para todo mundo compreender, ela desenvolve algas. Né? Algas que podem ser utilizadas na alimentação, que podem ser utilizadas na adubação, que pode ser utilizado para cosméticos. E outro dia eu disse, olha, tu pode usar como exemplo, o Elon Musk está querendo colonizar Marte, as pessoas vão precisar comer. Né? A solução que tu desenvolveu para produzir alga em escala e com que os lotes de produção sejam iguais, tu consegue tranquilamente encapsular isso, colocar dentro de uma nave e mandar para Marte e vai produzir alimento para os astronautas que estiverem lá. Ela disse, mas não é meio viagem? Eu disse, não, mas se o cara está querendo colonizar, as pessoas vão precisar comer. Então não é viagem. E aí que você começa a demonstrar a utilização da tua tecnologia. A gente está num país já com 7 bilhões de pessoas, essas pessoas precisam comer. Uma forma de criar proteína é produzindo algas. Né? Isso daqui a pouco pode auxiliar a alimentação da população no mundo, assim como todas as outras tecnologias para alimentação. E aí você começa a demonstrar como que a tua tecnologia impacta pessoas. E, enfim, né, dicas de discurso, de como você leva o exemplo da tua solução para frente e tu muda um cenário. Sim. Porque provavelmente se ela, né, não tem como a gente saber disso, mas se ela continuasse com aquele pitch super técnico de pesquisadora, talvez ela não seria nossa destaque, a nossa representante aqui, não teria ido para a etapa nacional, não teria tido a exposição que ela teve, né, e até hoje talvez os resultados que ela tem não teriam acontecido. Então é isso, sabe? Sabe que eu tenho um negócio com o Sebrae, assim, cara, que é principalmente o Sebrae, agora o Sebrae X, né, que é esse negócio que, foi a entidade que me permitiu sonhar, cara. E eu vejo que é um pouco disso que vocês têm, assim. Não só porque, totalmente. Cara, vocês são parceiros nossos, assim. Por exemplo, pegando o exemplo que tu acabou de trazer aqui pra mesa. Cara, o Elon Musk tá colonizando Marte. Tu pode estar lá e dizer, não, isso é viagem. Nossa, cara. Não, o Sebrae tá junto dizendo, cara, vamos tentar. Eu hoje tava numa conversa com o Jefferson do Instituto Eldorado, que é um instituto de pesquisa e desenvolvimento muito grande. O Valério do Caldeiro me conectou com ele, a gente tá trocando um papo de como... E daqui a pouco ele me conta uma história que é, no Brasil, essas grandes empresas querem fazer produção, eu não sei se no país inteiro, mas elas, sei que a Tecnopuc também é um braço parecido com o Instituto Eldorado. Se tu quiser ter alguns benefícios fiscais, tu precisa trazer um dos institutos credenciados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para acessar benefício e tu tem que estar trabalhando em conjunto. E aí ele me citou assim, cara, tu sabia que aquele programa da Apple, que eu acho que é Apple Academy, não vou lembrar, depois a gente pode corrigir, Stefano, o nome, qualquer coisa, mas é um programa que a Apple tem, ele se iniciou no Brasil, dentro disso, eu falei, não pode, isso é gringo. Ele, não, cara, começou no Brasil. E aí é um pouco disso, assim, às vezes a gente acha que, cara, não dá pra fazer porque a gente tá aqui, sabe?
e ainda mais no extremo sul do Brasil. E o Sebrae é aquele cara, tá, é uma loucura, meu, mas vamos tentar. É um pouco disso, Godoy. Não é um pouco, não é muito disso. Eu vou contar outro exemplo para vocês. Obviamente vocês já ouviram falar do Startup Guide, né? Claro. Que o Auxílio liderou agora no Web Summit uma missão lá tinha 30 empreendedores, inovadores, enfim, que nós fomos lá para apresentar o Guide para o mundo, porque a ideia do Guide não é uma publicação que fique aqui dentro do Rio Grande do Sul, e sim que quem está em Nova York, em Berlim, consiga acessar o Guide. Pô, o Rio Grande do Sul pode ser um lugar legal para investir. O que aconteceu? Um abraço pro Paulo, hein? Tava com ele Paulo hoje de Ardem, manhã, cara. E eu disse isso, inclusive na Mercopar, quando a gente lançou, eu brinquei com ele. Ele conta isso, que ele procurou 20 pessoas, 20 instituições, parceiros, antes de conversar conosco para apoiar o Guide. Pois é, bacana, não sei o quê, mas eu não sei, veja bem, eu não vou fazer, não sei o que tem. Quando ele for conversar comigo, antes de ele terminar de falar, eu disse, nós estamos contigo nesse negócio. E a brincadeira que eu fiz com ele foi o seguinte: se tu tivesse vindo falar conosco antes, tu teria poupado muito tempo, muita saliva. 20 reuniões. Mas o que eu quero dizer com isso? É que existe no Sebrae Rio Grande do Sul hoje uma convicção do que precisa ser feito para a gente melhorar esse ambiente para as empresas do Rio Grande do Sul, os pequenos negócios, as startups, enfim. Isso é tão forte, Marcos, que faz 2 anos a gente começou a trabalhar com OKR no Sebrae. Desde que nós começamos, nós temos KR, resultados chaves específicos para a inovação. Que massa. Por quê? Porque a gente sabe que se tu não tiver foco para colocar energia, não só energia pessoal, mas recursos financeiros em projetos específicos que possam alavancar aquele segmento que tu está querendo desenvolver, é muito mais difícil. Então, essa convicção que nós temos, que o Alcir colocou agora, isso nos ajuda a nos relacionar com os empreendedores, porque a gente acredita neles. Né? E eu lembro... E sonha junto, né? Porque sonha vocês junto. colhem esses frutos juntos. Eu lembro uma vez conversando com o Galó, da Lojas Renner, né? Gigante. Que ele está no conselho, enfim. E depois que ele saiu ele deixou de ser CEO, ele, junto com o filho dele, montaram um family office para fazer investimentos privados. E o Galó, como é que é? Qual é o fator de decisão que tu consideras no momento de dizer assim, eu vou investir nessa startup, essa startup eu não vou? Ele diz assim, André, não é o negócio, é o empreendedor. O cara pode sentar na minha frente, apresentar um business plan maravilhoso, uma ideia de plantar alga em Marte e tal. Se eu olhar para ele e não sentir brilho nos olhos dele, eu não vou investir no cara. Então, isso tem muito disso, entendeu? De a gente acreditar nas pessoas, no sonho das pessoas e investir. E a gente não faz, vamos dizer assim, claro que a gente faz curadoria porque os nossos recursos são limitados, né? Mas por isso que a gente tem os editais para poder selecionar. Mas a gente não... Qualquer negócio que alguém queira desenvolver e não tenha a quem apelar, conversa com o Sebrae Rio Grande do Sul, porque a gente está disposto a apoiar de alguma forma. Se nós não pudermos apoiar diretamente, a gente vai tentar encaminhar para um outro parceiro, porque outra fortaleza nossa é atuar em rede, né? Isso é legal. Hoje, eu sempre digo que a maior virtude do Sebrae é saber fazer parcerias corretas. Você estava falando do Solon Stahl antes, né, da Sicredi. O Sicredi hoje eu acho que é o maior parceiro privado do Sebrae. Eu adorei que o Godoy trouxe o sobrenome como a gente carrega aqui em Gramado, cara. E eu vou dizer mais uma coisa. O Godoy falou uma coisa que o Solon disse exatamente a mesma coisa, que é a forma como o Sicredi aposta no empreendedor. Que ele disse que enquanto os outros bancos muitas vezes vão olhar, né, para pessoa jurídica, o Sicredi volta o olhar para a pessoa física mesmo, né? Para aquele sonho, para aquele projeto que a pessoa tem. Tanto que a gente lançou agora a primeira linha de crédito para startups, né? Sicredi pioneira, junto com o Sebrae. Olha só. É uma linha totalmente que não existia, até porque assim, a avaliação de startup é outra coisa que não pode considerar um negócio tradicional para fazer uma avaliação de crédito. E né, junto com o Sicredi, a Carla Plisk, excepcional nesse trabalho, onde nós damos um parecer sobre a startup para o Sicredi faz uma análise através da receita recorrente da startup para poder prover o crédito para ela, com o aval do RS Garante, ou seja, a startup ela não precisa fazer a avalia de todo o valor que ela está tomando, e é algo que não existia, pelo menos aqui na região, né? Começamos aqui na Serra Gaúcha, já tem outras Sicredis nos procurando, dizendo, como é que vocês estão fazendo esse negócio aí? Explica que eu também quero copiar.
E acho que breve, no Rio Grande do Sul todo, a gente vai conseguir ter essa linha para as startups gaúchas. Você tá falando do Solon, Godoy. O Solon, ele é uma figura assim que a gente fez um podcast, o último do ano foi com o Solon. Sim. E cara, fico... Quem tá do outro lado ouvindo, porque o negócio do podcast da Gramado Summit, no fundo, é uma grande oportunidade para que nós, que organizamos o evento, a gente consiga ouvir as pessoas que nos ajudam a construir o evento. Sim. Porque o que acontece normalmente? Tem lá um monte de gente legal e todo mundo quer ver os palestrantes. Eu acabo sendo um cara que, naturalmente, sou muito bem conectado, só que eu não aproveito as pessoas que passam pelos palcos, que passam pelos corredores, porque durante o evento a gente está resolvendo BO o tempo inteiro. Que é o que vocês passam na Mercopar e aquela coisa que mais ou menos a gente conhece. Aí a gente começou o podcast para, cara, ouvir. E o Solon assim, ó, Solon, cara, um abraço, cara. Fiquei tão chocado, positivamente impactado com o podcast, porque a forma que o Solon pensa a Sicredi Pioneira é impressionante. Eu só não posso fazer Na verdade, eu acho que eu até poderia, mas eu vou tentar manter o protocolo com o movimento que a Sicredi Pioneira está fazendo em ESG, enfim, que eu fiquei sabendo recentemente de uma informação junto com a Venture. Mas é isso, cara. Tu ia comentar alguma coisa sobre ele ali, mas eu fiquei realmente impressionado. Não, assim. É que a questão das parcerias, né? A Sicredi é a maior parceira privada do Rio Grande do Sul, do Sebrae Rio Grande do Sul hoje. Tal é a convergência de propósitos que nós temos. Exato. Por quê? Porque o que a gente quer é ajudar as pessoas a se desenvolverem. E acredita muito no trabalho colaborativo. Isso tem tudo a ver com o propósito deles. E o Solon é um cara tão legal, ele deve ter falado no podcast aqui sobre o capitalismo regenerativo, que ele é um dos líderes aqui no estado, né? Então, não é de graça que as coisas acontecem, né? Quando tu tem propósito, tu tem... e aquilo é uma coisa honesta, que é teu, tu consegue passar isso para as pessoas e as pessoas acreditam e vão contigo, né? Então, essa postura do Solon e do Sicredi em geral, é que o Solon é aqui da Sicredi Pioneira, né? E outra coisa legal da Sicredi, né? A Sicredi está expandindo para outros estados do Brasil. O sistema Sicredi. A Pioneira não quer fazer isso, porque ela tem muita coisa, isso dito por eles, né? Tem muito empreendedor, muito produtor para desenvolver aqui no estado antes de ir para fora, né? Então, esse comprometimento das organizações com as comunidades onde elas atuam, isso é fundamental para dar certo, né? E o Sebrae tem muito disso, de acreditar no sonho dos empreendedores e dar força para eles, né? Essa questão que o Alcir fala do crédito. Quando veio a pandemia, uma das principais ações de socorro aos empreendedores, os caras perderam tudo, pararam de trabalhar, perderam faturamento, não tem mais cliente. Como é que faz? Aí nós criamos vários programas de auxílio emergencial e um deles foi voltado para o crédito. Então, a maioria desses programas de municípios que tem de crédito a juros subsidiado, juro equalizado, ou até mesmo juro zero, garantido por fundos de avais, como por fundos de risco local, como é o caso da Sicredi, nasceram com o Sebrae Rio Grande do Sul. Olha só, a gente aportando dinheiro para compor o fundo que garantia aquelas operações. Então, isso é muito legal, né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente está em contato com e outra coisa, tu vê onde o Sebrae chega, tá? E, de novo, eu não estou falando isso só porque a gente é parceiro, mas é porque eu gosto muito de sentir o impacto real do Sebrae na comunidade, por exemplo. Então, se tem algum parceiro da Gramado Summit, como a Sicredi, o Sebrae, eu tento ver qual é a percepção da comunidade em relação àquilo. Eu tive agora, como eu disse, em Uruguaiana, a convite do Sebrae, e, cara, eu fiquei impressionado. Até queria mandar um abraço pro Márcio. Eu não sei o sobrenome do Márcio agora, mas é o Márcio que fica em Uruguai. Márcio Silva. Ele, cara, tu vê numa cidade como Uruguaiana, tão distante de tudo, onde é quase um Rio Grande do Sul completamente diferente, cara, tu tem um evento que acontece para a comunidade, aberto, gratuito, para falar sobre inovação. A Letícia, da Semeares, fez a abertura do evento. E, cara, eu vi uma comunidade engajada. E tudo aquilo estava sendo proporcionado pelo Sebrae. E aí é legal porque tu vê as pessoas que talvez até então não faziam ideia o que era startup. E é uma parada que eu tento... Eu defendo muito, assim, o ecossistema de inovação perder o techness. Sim. E trazer o nosso ecossistema para a comunidade. Foi aquilo que a gente falou com o Solon, de pegar uma comunidade no interior e falar sobre a digitalização do pagamento, por exemplo, que é uma visão que a Sicredi tem muito, assim. Então isso é muito legal, cara. Eu acho que isso o Sebrae faz muito bem, é trazer para dentro de um ecossistema aquelas pessoas que até então
nem sabiam que poderiam fazer parte de um De ecossistema algo, de inovação. Assim, eu fiquei realmente impressionado. E não só inovação, né? Já que tu comentaste da Letícia, a gente fez em dezembro, nos dias 1, 2 e 3. Como é difícil o nosso papel aqui de não fazer ao vivo, cara. A gente fez um Startup Weekend em Caxias, lá na Conexo, que é o primeiro Startup Weekend do Rio Grande do Sul e o maior do Brasil em número de PCDs participando. Que massa. Assim, os big numbers são legais, Sim. mas, de novo, não é o mais importante, né? O mais legal é que a gente vai ter 50 pessoas com deficiência, todos os tipos. Então, teve pessoas cegas, né? Deficientes visuais, deficientes auditivos, pessoas com nanismo, reabilitados, pessoas com deficiência motora, T21, né? O síndrome de Down. Participando com outras 50 pessoas que não são PCDs, no mesmo ambiente, montando os mesmos grupos e pensando em inovação. Então, assim, não é só tu falar de inovação, tu falar de inclusão. Cara, as coisas têm que acontecer na prática. Né? Eu levanto essa bandeira, muito influenciado pela Letícia também. Inclusive, abraço, Letícia. Abração, cara, uma figura. Nossa. Por exemplo, na Mercopar. E não tô jogando confete para mim, não. Mas... Não, pode jogar. não. Tá permitido. Mas, por exemplo, no nosso palco, lá no espaço Mercopar Inovação, a gente tinha um profissional de Libras, né? Até porque todo o conteúdo foi gravado, transmitido. Só que a profissional de Libras ficava lá no canto, lá na lateral. Né? E para quem está assistindo, né, eu tentei fazer esse exercício de me colocar no lugar de uma pessoa com deficiência que precisasse fazer uso da Libras. Se ela tivesse presente lá, ela ia olhar para o palco, ia ter que olhar para a intérprete. Sim, olhar para o palco. Deslocado. Exato. A mesma coisa na tela do computador, porque né, tu tem aquele frame do lado, a pessoa olha para o conteúdo, olha para a intérprete. Senão, isso não tá legal. E aí falei com a Letícia e ela disse, não, mas chama a intérprete. Quebramos o protocolo. Né? Em vários momentos eu trouxe a intérprete para ficar do meu lado e do lado de quem estava falando. Inclusive teve um painel que a gente fez com a Sicredi lá, em que o lançamento da linha de crédito essa de startups. E tá Sebrae, Sicredi, RS Garante e a intérprete. Todos nós sentados no sofazinho ali fazendo o painel. Legal. Porque, Pô, que massa isso, cara. sabe, o lance não é impactar, não é causar, mas é tornar natural. É isso, Eu cara. acho que é isso que a gente precisa fazer. Sabe que esse, pra mim, é o principal ponto de tu quebrar alguns paradigmas que a gente tem, principalmente em eventos. Agora a gente teve na última Gramado Summit em 2023, ano passado, a gente teve painel com PCD, a gente teve uma presença muito grande de pessoas pretas na Gramado Summit, mas a gente fez um esforço, acho que muito legal, com algumas lideranças, por exemplo, Helena Berto, da Nubank, que esteve do nosso lado, que é tornar aquilo parte do contexto, e não aquela questão de eles tiveram que fazer um movimento para ser mais inclusivos. E isso é muito legal, cara, essa preocupação, saber que vocês têm essa preocupação, acho que é muito importante. E um olhar assim, tu vai trazer uma pessoa, sei lá, um cadeirante. Como é que é o cadeirante atuando numa organização? Sim. Como é que é uma pessoa trans atuando numa organização? Não. Tu tem que trazer a pessoa trans, tu tem que trazer a pessoa com deficiência para falar daquilo que ela é boa. Com certeza. Isso, sabe? Ela vai estar lá no palco falando como que ela fez o programa X, como que ela atingiu o resultado Y. Porque aí você torna natural. Acho que quando a gente começa a levantar bandeiras para fazer esse tipo de distinção, de alguma forma tu está fazendo exclusão. Né? Então, assim, a gente precisa tornar isso natural, fazer eles estarem presentes, todos eles, mas de um jeito natural e mostrando aquilo que eles são bons. Eles não estão lá porque tem uma deficiência, não estão lá porque tem uma opção diferente dos outros, né? Para não falar, comum seria errado falar. Eles estão lá porque eles são bons naquilo que eles fazem. E é aí que a gente precisa quebrar o status quo, de fazer com que todo mundo participe e todo mundo que estiver assistindo vai ser impactado e dizer, não tinha pensado dessa forma. Sim. Né? E, Alcir, como que surgiu essa ideia desse Startup Weekend? Então, a Letícia
ela é louca disso, né? Plantou a sementinha. Ela vem falando comigo disso desde janeiro. E ela é ligada na tomada, cara. Ela fica não é nem 220, a Letícia é 320. Ou mais até. É engraçado porque quando começa a tocar o WhatsApp dela, assim, entra 15 mensagens de uma vez só. Nossa. Mas assim, Letícia, continua mandando, tá tudo Tá certo. tudo certo. Talvez eu demore pra responder, né? Eu sei, Exato, ok. E a gente foi conversando e os próprios eventos que a gente passou, né? Ela esteve com a gente na Gramado Summit, ela fez uma palestra que inclusive vários dos nossos colegas, colaboradores do Sebrae que assistiram saíram de lá chorando porque foi algo incrível a palestra dela. E conforme foi passando o ano a gente foi construindo isso do como fazer, né? E claro que um Startup Weekend a gente não faz assim, né, do nada. Também não é só com um parceiro, então a gente precisou Sim, buscar com outros certeza. parceiros, né? Não é só o Sebrae que está lá fazendo esse movimento. Mas muito do olhar foi isso, tipo, de tornar natural. Sempre a conversa foi essa, tornar natural. A gente não está fazendo um Startup Weekend para PCDs. A gente está fazendo um Startup Weekend, que terá a presença de PCDs. Inclusive a comunicação, a gente precisa se preocupar com isso, Claro. Com né? certeza. Porque você precisa dizer que aquele evento tem a capacidade de receber bem pessoas que têm algum tipo de necessidade. E aí entra, por exemplo, na comunicação. É uma pessoa que tem dislexia. Então você não pode ter, por exemplo, na comunicação letras em bold, né, negrito. Porque para dislexia isso complica. Se é uma pessoa que tem algum tipo de problema para distinguir cores, daltonismo, dependendo das cores que tu vai utilizar na tua comunicação. Não vai. Então, o movimento para fazer a construção de um evento assim, ele começa muito antes. Com certeza. Né? Sim. E não é só lá, tem que ter rampa para o cadeirante, tem que ter uma pessoa com libras. Não, pô, se a gente vai ter alguma pessoa com deficiência visual, eu preciso ter um audiodescritor. Para ele narrar o que está acontecendo no palco, como que está organizado o ambiente, como é que tem um mapa mental que está sendo construído lá. Se a gente tem uma pessoa com nanismo, né, e essa é uma brincadeira muito boa para a gente quebrar os paradigmas, assim, né? Tenta na tua casa fazer alguma atividade de joelhos. Essa é a realidade de uma pessoa com nanismo. Exato. Né? Então, a coisa mais simples, apertar o botão do elevador, Sim. ligar uma luz. Para uma pessoa com nanismo, isso é uma E a gente não percebe, né, cara, como Não. a nossa forma de olhar o mundo, ela tem que ser diferente. Exato. Então, quando tu está construindo um evento que vai receber a todos, são coisas que a gente precisa estar atento para realmente poder receber a todos. Né? Então, ele não é inclusivo do ponto de vista de estou suportando pessoas com deficiência. Ele é um evento que recebe todas as pessoas. Sim. Perfeito. Esse Sabe é o que eu olhar. aprendi uma coisa com a Letícia, agora eu acho que vale muito a pena citar. A gente falando sobre a questão de e até onde tu tem que ter cuidado quando tu fala com tu traz libras dentro de um evento. E uma das coisas que a gente conversou, eu achei muito legal que a equipe que ela trabalha para libras, principalmente para ecossistema de inovação, teve que fazer um aprendizado em relação aos termos que se usa no ecossistema de inovação. Aí eu vou dar um exemplo que talvez esteja errado, mas assim, eu acho que dá para visualizar, por exemplo, escala. Na hora que tu traduz escala, do ponto de vista de ecossistema de inovação, é completamente outro. diferente do significado da palavra. Escala matemática. E aí ela me contando, assim, ela, cara, porque falavam escala e não fazia sentido nenhum, só que do ponto de vista de negócio, no som a gente entende. Então tu vê o cuidado, né, cara? Porque às vezes a gente nem percebe, assim. E realmente, tá, escala tem 2 significados, mas será que em libras também tem esse mesmo significado? E palavras não novas. é escala a palavra, mas assim, acho que no contexto deu pra... O summit. exatamente, cara. Exatamente. É uma palavra que não existe. Então, precisou ser desenvolvido o sinal, ser registrado esse sinal, né, para que todas as pessoas que fazem uso de Libras conheçam esse sinal para que ele possa ser utilizado. E aí, se a gente pega o Startupês, uma Cara, quantidade de palavras gigantesca precisou ser criada e registrada para que a gente possa realmente ter todo mundo participando de eventos assim. Tu sabe que eu realmente acredito, cara, que o Startupês, ele deveria pensar em deixar de existir, cara. Às vezes é uma coisa que é muito meu, assim, claro, eu ainda carrego o Summit no nome da minha empresa, mas tudo que a gente tenta fazer é muito brasileiro, assim, muito português, para tentar trazer as pessoas para perto, porque eu acho que
a inovação ela só vai acontecer de verdade, cara, quando for numa cidade interior. E lá naquela cidadezinha as pessoas entenderem o benefício desse mundo que a gente conversa muitas vezes em cidades, em capitais ou cidades mais contemporâneas. Mas o Brasil de verdade não é isso, né? O Brasil de verdade é, cara, onde meus avós foram criados. E aí tu precisa deixar o startupês de lado e trazer o benefício prático da inovação. E que ele não pode excluir, ele tem que trazer para dentro. Essa é uma das paradas que para nós é muito, muito interessante. Eu tenho uma pergunta muito, muito boba, talvez, mas eu acho muito importante. Eu acho que eu sei a resposta, tá? Mas todo mundo me pergunta, quando a gente fala em Sebrae, da onde vem o dinheiro do Sebrae? Como que é constituído e como que ele é formado? Assim, qual que é a melhor entidade, empresa? Vocês podem, cara, Godoy, tu te importa em trazer o técnico do Sebrae? A pergunta não é boba, não. Ela é muito pertinente e eu vou dizer por que eu estou dizendo que eu acho que ela é pertinente. O Sebrae é um sistema nacional que foi criado pelo governo para auxiliar. Na verdade, o sistema S como um todo, SESI, Senai, Sesc, etc., foram sistemas que foram criados para cobrir a ineficiência do governo em determinadas áreas, especialmente de capacitação, né? O Sesc, Senac no comércio, o Senai e o SESI na indústria, enfim. E o Sebrae foi criado voltado para fomentar o pequeno negócio, que, como todos sabem, sempre foi e ainda é, e deverá continuar sendo, e não é um fenômeno só brasileiro, isso é mundial. Cerca de 98% das empresas no Brasil... 98%? Isso se repete tu tem uma variação vai de 93% a 99%. Nossa, mas é muita dependendo da coisa. cidade, né? Então, e como é que o sistema é financiado? As grandes e médias empresas pagam uma parte da contribuição social que é recolhida sobre a folha de salários. Um percentual desse, que é pequeno, mas se tu considerar o conjunto das empresas no brasileiro fica grande, vem para o Sebrae. Então, nós somos financiados com a contribuição social obrigatória. Então, essa é a origem de financiamento do sistema. E por que eu disse que a pergunta era pertinente, especialmente por causa do Rio Grande do Sul? Porque esse recurso não é suficiente para que os Sebrais nos estados possam efetivamente atuar de maneira mais intensa para auxiliar os pequenos negócios. Porque como o orçamento ele é limitado, eu tenho um teto de operação, né? Por exemplo, se o meu orçamento são 100 milhões de reais por ano, eu só consigo executar aquilo que cabe nos 100 milhões. Então, eu fico limitado por uma receita que eu nem sei qual é, porque ela é uma receita que acontece todo mês, eu tenho uma previsão, mas eu não sei qual é a receita. Então, também a partir de 19, nós começamos a estimular a geração de receita própria. Que legal. Que é a venda de serviços pelo Sebrae para o mercado. Legal. Por duas razões básicas. A primeira é essa, de gerar mais recursos para nos dar mais capacidade operacional. Isso é exclusividade do Rio Grande do Sul? Não. O Sebrae Nacional estipula como medida sistêmica que no mínimo 5% da receita que o Estado recebe da contribuição tem que ser gerada em receita própria. E aqui no Rio Grande do Sul, em 19, a gente achou que isso era pouco. Né? Porque a gente queria crescer, claro. E esses valores não eram suficientes. Então, nós começamos a estimular a nossa turma a gerar receita própria através da venda do serviço. Por duas razões. Como eu disse, a primeira é para suplementar o recurso, mas a segunda é para ter uma medida de valoração das empresas em relação ao que a gente faz. Porque ninguém paga por algo que não considera ter algum valor. Exatamente. Ninguém vai no Gramado Summit se achar que é um evento que não vai agregar nada. Claro. Entendeu? Justo. Então, a questão da geração da receita própria, ela vem complementar. E hoje, o Sebrae Rio Grande do Sul, em que pese não ser o maior estado, é o estado que mais gera receita própria, inclusive mais do que São Paulo. Que legal. Olha só. Caraca! E a gente tem estimulado isso muito para poder multiplicar a nossa ação. Vou dizer para vocês, de 2019 a 2023, o Sebrae Rio Grande do Sul dobrou de tamanho a operação. Eu não tô, isso não é figura de linguagem. O nosso orçamento dobrou em 4 anos. Muito por conta disso, né? Por conta dessa orientação que eu e o Alcir estamos falando com vocês aqui de ter tesão pelo nosso propósito, de fazer as coisas com
querendo ajudar as pessoas e as pessoas compreenderem isso. E por conta dessa geração de receita própria, através de produtos que nós criamos a partir da leitura que a gente faz do mercado, das necessidades, das dores dos empreendedores, para que eles possam atribuir valor para o Sebrae. E para ver como isso é uma coisa muito nossa, tem estados do Brasil, do Sebrae, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Cada um tem a sua visão de gestão, né? Que não geram receita, a não ser aquele mínimo que o Sebrae exige. E não tratam nem os seus empreendedores como clientes. Para o Sebrae Rio Grande do Sul, os empreendedores são clientes do Sebrae. E isso muda completamente a abordagem que eu faço com eles, né? Quando eu coloco o cliente no centro, e vocês são empreendedores e sabem disso, a minha abordagem muda completamente. Quando eu preciso vender um serviço, eu preciso ter qualidade, ter valor percebido naquilo que eu estou oferecendo para que as pessoas possam responder àquela oferta que nós estamos fazendo. Então, vem daí a receita, uma parte da contribuição compulsória e uma parte da receita própria. A nossa receita está em torno hoje de 25% do nosso orçamento total, que é gigantesco. Nossa, muito. Eu quero dizer gigantesco, não orçamento, gigantesco, os 25%. Né? É maior que São Paulo. São Paulo tem... 5% é o mínimo esperado pelo Nacional. Isso. São Paulo deve estar em quanto? Não sei, mas não chega nem perto do que a gente Que legal, faz. cara. Pô, isso é um motivo de puto orgulho, cara. Nossa, demais. Muito. Eu fiz essa pergunta, na verdade, porque esporadicamente tem algum empreendedor que... E eu digo assim, cara, procura o Sebrae, cara. Bate lá no Sebrae. Tá, mas Sebrae faz o quê? A gente tem um pouco de dificuldade de explicar na prática, assim. E eu acho que isso é um pouco do programa da Startup Alpha, não é? Porque, tecnicamente, o Sebrae não paga 100% para a startup estar presente na Gramado Summit. Ela dá um benefício. Subsidia, né? Ela subsidia parte do... Porque o principal propósito é a gente conseguir atender o maior número possível de empreendedores. Perfeito. Se a gente vai lá e entrega qualquer serviço que seja, tá? O Empretec, por exemplo, ou um outro curso, a participação numa palestra, ou o subsídio, o apoio a uma feira, entrega isso de forma gratuita, onde o Sebrae assume todo o custo, a gente vai limitar muito a nossa operação. Sim. Total. Vai limitar demais a nossa operação. Então, essa receita que vem naturalmente por um valor percebido pelo cliente, né, porque ele vê o benefício desse valor que ele está pagando para nós, a gente consegue usar isso para alavancar o próximo atendimento. E assim, alavancar o próximo atendimento. Isso é importante, porque o Sebrae não distribui resultado, tá certo? Sim. Todo recurso que entra no caixa do Sebrae tem que ser reaplicado na nossa operação. Então, às vezes as pessoas falam, mas por que o Sebrae está cobrando serviço? O Sebrae devia dar tudo de graça. Não, a gente poderia dar, como muitos estados fazem, só que aí a nossa operação ia bater no teto muito rapidamente. Então, todo o recurso que entra no Sebrae volta para o mercado. E isso é uma coisa muito legal, né? Se eu posso atender 100 com o nosso orçamento obrigatório, eu posso atender 200 gerando receita própria. E isso tem um impacto no mercado. Mas sabe o que eu acho, Godoy? É que tu tem... E agora a percepção de quem tem um programa ativo com vocês. Tudo aquilo que é cobrado, eu acho que a gente dá um pouco mais de valor, assim. Porque a gente poderia propor para vocês, olha, vamos fazer um programa e, Alcir, tu pagou 100%, vamos selecionar um número de startups, tá, seria um número menor, mas eu acho que a percepção de valor ela é diferente. Tanto é, Marcos, que... Porque a gente também tem produtos que são gratuitos, totalmente. Na área de educação empreendedora, especialmente, que é outro foco que a gente tem, trabalhando especialmente com o ensino público, né? Que tem, que vamos dizer assim, tem escassez de recursos, a gente financia muita coisa 100%. Naquelas ações que nós temos, projetos coletivos, inclusive, que a gente não cobra nada, que cada vez é em menor número, a gente tem uma evasão... Gigante. Não chega a ser gigante, mas a gente perde cliente. E os caras estão lá no meio do... quer saber de uma coisa? Eu estou com outra prioridade que não estou perdendo nada, as pessoas desistem. Quando a gente cobra, ainda que seja um pouquinho, a desistência é muito menor, porque a pessoa está botando uma graninha ali, então tem que fazer valer, né? A gente fez um teste, alguns anos atrás, a gente tinha um projeto chamado Summit Talks, que basicamente era a ideia da gente bater um papo com algumas comunidades de forma gratuita, assim. Então a gente escolhia 5 cidades... Era um podcast ao vivo. Adorei. E aí a gente... Cara, o intuito era de graça, assim, porque como eu tinha patrocínio de empresas, do Sebrae, para a Gramado Summit, uma forma de devolver para a comunidade era escolher, essa comunidade ela curtiria um bate-papo sobre isso. E a gente fez de graça algumas vezes. E era impressionante, assim, a gente esgotava os lugares muito rápido,
mas na hora de fazer o evento a gente tinha, sei lá, 30% do público que aparecia. É isso aí. E um dos movimentos que a gente fez foi, vamos cobrar R$30? Um valor assim, cara, que não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, ainda fica com aquela sensação, é 30 pila. E aí as pessoas começavam a aparecer. É isso aí. Porque quando tu paga, tu valoriza. E é um pouco disso, né? E eu vejo que algumas startups, porque a gente criou, acho que um processo muito legal hoje, que a startup ela vem para a Gramado Summit e a gente também ajuda a startup a chegar até o Sebrae para finalizar a compra. Assim. E algumas perguntam, pô, mas não é de graça? Não, cara, nada é de graça. E se tu quer... Pô, tu tá num evento que tu tem a oportunidade de sair com o Sebrae Like a Boss, sair campeão, sair agora tem... Cara, não sei se eu posso falar no futuro, mas tem uma startup que tem um foco numa parada mais assim, ESG... que saiu com 1,3 milhões de reais em investimento. Cara, tu tem que pagar alguma coisa, entendeu? Mesmo que alguém esteja pagando a maior parte da conta. Porque senão tu valoriza, cara. É isso aí. Mas, falando da nossa ação de Startups Alpha na Gramado Summit, assim, matematicamente, agora não vou saber, mas a cada 3 startups que pagam, a gente leva a 4ª. Exatamente. Entende? Sim. Exatamente. Então, o que é mais interessante? É nós termos lá 120 startups gaúchas participando ou ter 60 startups Exatamente. Exato. participando? Exato. Porque é logarítmico, né? Porque essa 4ª startup, uma parte do que ela vai estar pagando já vai estar ajudando a próxima. Com certeza. Exatamente. E é esse o olhar que a gente tem com o propósito de geração de receita, né? Para nós é um compromisso de entregar algo a mais, porque ela está pagando, ela é tratada como um cliente, ela tem todos os canais para nos informar se ela está satisfeita, se ela não está satisfeita, né? Como qualquer empresa, a gente vai tratar isso também. E então, para nós, Sebrae, temos a responsabilidade de fazer isso. O subsídio, a gente mostra que a gente está aplicando isso de uma forma mais coerente com o mercado, com a responsabilidade do uso do dinheiro que vem dessa contribuição social das empresas, e a gente consegue agregar mais valor. Por exemplo, essa ida nossa agora a Portugal. Alguém poderia comprar a passagem aérea, comprar hospedagem e o ingresso e ir para o Web Summit? Vários fizeram isso. Mas quando a gente organiza uma missão, a gente está levando empreendedores daqui, nós do Sebrae conseguimos agendar uma série de reuniões para todos que participaram. Cada participante que saiu aqui do Rio Grande do Sul, nós questionamos, com quem tu quer falar lá em Portugal? Que tipo de empresa, de parceiro, de entidade te interessa? Eu gostaria de falar com uma universidade, eu gostaria de falar com uma... Beleza, nós prospectamos essas empresas, nós buscamos esses contatos e a gente... Marcos, está aqui, ó. Essas pessoas com quem tu vai falar lá em Portugal. Para o grupo, a gente fez uma série de visitas técnicas. A gente visitou o IAPMEI, visitou o Lispolis, que é uma incubadora tecnológica maravilhosa que tem lá. A gente visitou os estandes, mas não só aquela visita, né? Sim, nós marcamos lá com o stand, por exemplo, do Reino Unido. Tinha uma pessoa do governo do Reino Unido nos esperando, que apresentou o Reino Unido, as oportunidades. Tanto que o Reino Unido, a Holanda e a Alemanha, por exemplo, convidaram nossa comitiva para participar de rodadas de negócios com eles. Então, depois do Web Summit, nossa comitiva ia para algum local para rodada de negócio, contato, troca de cartão mesmo, né? E aí tu tem um valor agregado muito forte, né, Exato. cara? Porque é onde existem coisas que tu não consegue precificar. E é um dos pontos que eu defendo muito, assim, cara, tem coisas que no que a gente faz que tu não precifica. Que individualmente tu não conseguiria, sabe? É isso. Nós como... E eu não nego, eu dou esse carteiraço mesmo. Nós somos o Sebrae e é o Sebrae que está buscando essa parceria contigo para atender os nossos empresários. Mas quem é o Sebrae? É a maior empresa de fomento do Brasil. Simples assim. Então, esse carteiraço, quando a gente vai para um lugar... E até aqui dentro do Brasil mesmo. Essa marca, né, essa confiança que a marca tem, a gente consegue buscar parceiros que vão agregar valor para os nossos empresários. Que é, de novo, é algo que ele não teria por conta própria. Teve um participante dessa missão para Lisboa, agora que foi muito legal, porque a gente chegou lá na sexta de manhã, no sábado a gente já teve a primeira atividade. Que foi uma rodada de conversas com empresários de Portugal. Então, nós convidamos 10 empresários de Portugal. É aquilo, né? Tu senta na mesa, um speed date mesmo. Né? Fala aqui 10, 15 minutos, apresenta a solução.
e um dos participantes, ele chegou no final do dia, o encontro era para ser das 4 às 6 da tarde, eles ficaram até as 9 da noite. Então, perceberam o valor para os dois lados, né? Senão os empresários não iam ficar lá. Ele chega no hotel para mim e diz assim, Alcir, valeu a missão. Posso voltar agora para o Brasil? Os contatos que eu fiz, o pessoal ligando na minha frente, dizendo, tu precisa falar com fulano, tá aqui na minha frente. Nossa, que legal. Aí no domingo a gente teve uma outra atividade empresarial também, de visitas técnicas. De novo ele chega para mim, Alcir, ontem e hoje agora posso, não preciso fazer mais nada, agora eu vou passear aqui em Lisboa. Não, calma que ainda tem mais coisa. Na segunda-feira a gente teve o Startup Guide Summit lá no dia 13 de novembro, que juntamos, foram 35 dos 65 ecossistemas que já tem uma publicação do Startup Guide. Então, atores de Berlim, Nova York, Singapura, né? E justamente lá para a gente conversar, trocar cartão, trocar experiência. Inclusive, eu junto com a Júlia, secretária de Porto Alegre, a gente conduziu uma oficina para a construção de ecossistemas fortes, robustos, né? Durante esse evento. Numa vinícola? Teve algum rolê numa vinícola? Uma igreja. Isso foi numa igreja. Uma igreja. Cara, lindo. Sim. Isso aconteceu dentro da Casa do Impacto, né? E dentro do complexo da Casa do Impacto tem uma igreja e os pitches das startups aconteceu dentro da igreja. Que coisa mais legal que isso é evento, cara. Legal, né? Isso é o massa do evento, entendeu? Porque tu traz botar todo mundo num pavilhão com um projeto padrão, todo mundo faz, entendeu? Mas aí tu traz toda a história do local, Sim. o que é a Casa do Impacto, por que está instalada lá, o que era aquela igreja, e bota o pessoal falando de tecnologia lá. Enfim, a quantidade de contatos que a gente fez ali, de novo, esse mesmo empresário chama, Alcir, não, agora chega. Olha, o encontro com os empresários, a visita lá, agora esse evento aqui do Startup Guide, pronto. Nem vou mais no Web Summit. Deixa eu dar agora um rolê no Chiado, cara. Já tô com o contrato assinado aqui. Um pastel de nata. E, sabe, isso foi maravilhoso. A Flower, por exemplo, uma startup nossa aqui de tecnologias para educação, ela participou do evento no domingo. Na terça-feira, ela estava junto com a fábrica de startup lá em Lisboa, fazendo um evento conjunto. Legal. Sabe? Pô, é isso que a gente quer. De gerar esses contatos, mas contatos que realmente deem resultados. Sim. Não é só para ir lá e tirar foto. Sim, com certeza. Né? A gente tem uma startup que voltou agora, que já está encaminhando o Startup Visa com Lisboa. Né? Tá indo realmente... Quem é a startup? Não sei se eu posso falar. Pô, é futuro, cara. Tô lá em janeiro de 2024. Depois no off tu conta pra gente. Olha o compliance. Não fala. Mas enfim, ela está encaminhando o Startup Visa e também vai encaminhar o Startup Voucher. Para permanecer em Lisboa. Para ter uma filial lá em Lisboa. Que legal. Que massa. Da startup. Que era uma participante que estava com nós no grupo. Então, esse tipo de resultado e relacionamento é algo que a gente consegue gerar muito pelo uso desse carteiraço de marca mesmo, né? Cara, é o Sebrae, junto com a entidade Y, junto com a cooperativa X, né? O Sicredi, por exemplo, parceiraço. A gente vai dar o carteiraço mesmo, porque, primeiro, a gente entrega para quem nós estamos levando junto, o empresário, o empreendedor que nós estamos levando junto, algo assim, nós buscamos isso aqui para ti, essa é a oportunidade que tu tem. E ele vai valorar isso. Não, olha o que o pessoal desenvolveu aqui, buscou a oportunidade. Então, ele já participa com uma responsabilidade maior. E se ele fosse sozinho, ele não alcançaria aquilo, sabe? O que é ruim, né? Porque a gente está falando de um evento de contatos, às vezes tu fica até inibido de chamar uma pessoa, de abordar uma pessoa. E isso acontece lá no Web Summit. É difícil, cara. É difícil. Né? Agora, quando alguém faz essa curadoria e quebra esse gelo, e você diz, não, tá aqui o contato, eu já falei com fulano vai te receber, tu só precisa chamar ele. É outra história. Tu com certeza. Emenda, tu diminui a distância de uma forma gigantesca. E por trás disso tem um princípio que é muito forte, né? Que a gente vê cada vez mais se consolidar na operação de qualquer empresa, que é o princípio da rede. Por que o Sebrae consegue tudo isso? Porque a gente está inserido numa rede de conexão entre, inclusive, internacional, né? Com entidades de fora do Brasil, que reforçam a criação de oportunidades para que as empresas possam participar ou ter acesso a contatos como esses. Nós temos outras missões que a gente faz com essa mesma lógica, para a NRF, por exemplo, em Nova York, que é um programa que eu acho que deve estar indo para 20 anos, que tem fila de empresas todo ano para participar.
E como a gente está falando, como a gente tem limitação de recursos, a gente abre um edital e o nosso pessoal vai quase um mês antes para Nova York para mapear todos os modelos de negócio de varejo que tem alguma coisa nova para mostrar, prepara tudo isso, prepara contato com outras instituições para quando as empresas que forem, os empreendedores que forem para lá, tenham acesso a tudo isso. O cara pode ir para a NRF sozinho? Pode. Mas esse efeito é outra coisa. Não acontece. Então, essa conexão que nós conseguimos fazer entre diversas instituições, organismos internacionais, quando é que um pequeno negócio ia ter acesso a isso? Não vai, né? Não vai. Então, esse também é um valor que isso tem preço, né, Marcos? Total, nossa. Com certeza. Entendeu? Então, e as pessoas têm que valorizar. E a grana não fica com a gente. Ela Vocês são volta quase a pro maior mercado. startup do Rio Grande do Sul hoje. Porque Olha, como às vocês vezes- ainda vocês não distribuem resultado e a startup sobra Pode e ser, pode investe. ser. Pena que não somos unicórnio. Cara, eu queria, na verdade, a gente tá chegando no final aqui, eu queria agradecer primeiro, e eu tenho duas considerações. A primeira delas é, eu ainda vou desenvolver um projeto que no passado eu larguei na mão do Alcir, não deu pra executar, que é trazer o Simon Sinek pra Gramado Summit. E eu tenho um projeto de meter ele no Palácio dos Festivais em Gramado, fazer uma parada muito doida. A gente ainda vai um dia pegar o Godoy e dizer, Godoy, vamos botar o Sinek em Gramado, na Gramado Summit. Mas, na verdade, eu queria perguntar, e é uma opinião muito particular, assim, eu sei se vocês têm o protocolo com o Sebrae, até onde vocês podem... compliance, às vezes, dá uma barrada, tá? Sim. Mas se vocês tivessem que escolher ou uma startup ou um segmento para 2024, qual seria a aposta de vocês? Eu vou falar, depois eu deixo o especialista falar, porque Tá. depois ele me corrige. né? Claro, vai lá. Uma startup, quer dizer, ou o Se segmento? tu puder escolher uma startup, eu Não, ia adorar, mas se- isso aí pode comprometer um pouco, mas pode ser um segmento. Eu não... Porque 2023, até Godoy, para colocar, 2023 foi o ano da inteligência artificial. Sim. Ano anterior a gente falou muito sobre blockchain, entendeu um pouco mais sobre metaverso, que acabou sendo uma grande balela, mas assim, eu queria que, como vocês hoje têm um papel fundamental no ecossistema de inovação, tivesse que fazer uma aposta, 2024 é o ano da... E se desse um exemplo de startup, cara, eu ia gostar muito, porque a gente poderia acompanhar. Eu vou falar só de segmento que eu acho que é promissor, não só para 2024, porque são apostas de futuro, né? Eu colocaria dois, que até para a realidade brasileira pode parecer, um deles pode parecer que é inatingível, mas eu acho que é algo que está aí muito forte, que é, nós falamos em colonizar Marte, né? Mas não é só por isso, mas é indústria aeroespacial Legal. e saúde. Massa. Saúde é um dos ramos mais promissores para investimento em inovação, em startup que tem no mundo. E a gente vê isso olhando para o mundo, né? Então, eu acho que esses são os dois segmentos que eu, se tivesse uma grana para investir, eu colocaria minhas fichas todas aí. Legal. Inclusive, no Rio Grande do Sul, o maior número de startups são healths. Mais que agro, né? Caraca, Olha não sabia só. disso, cara. Sim. Surpreendente. E aí, Alcir, temos uma aposta em uma startup pra gente colocar ela em... Eu concordo. Até para fazer uma fezinha. Uma né? fezinha. Eu concordo com o Godoy, mas eu acho que isso é uma aposta um pouco mais de médio a longo prazo, né? Porque são tecnologias que dependem muito de desenvolvimento. Eu acredito que 24 vai ser o ano do uso da tecnologia que a gente já tem. Então, visão computacional, inteligência artificial, realidade virtual para impacto de pessoas. A economia de impacto é o que vai pegar, na minha opinião. E a mero título de exemplo, tá? Veio, hein? Eu não vou citar startup, só vou citar soluções, assim, para a gente não ficar tão... por exemplo, tu fazer treinamento de altura usando realidade virtual, onde tu não expõe a pessoa ao risco da altura, mas tu está condicionando ela no treinamento. E aí já cria uma coisa que é muito importante nesses casos, que é a memória muscular, né, de você fazer o movimento correto. Melhorar o acesso a pessoas com deficiência visual, uma outra solução. Para rótulos. Legal. Acho que você já Essa eu sabe o que peguei eu tô referência. falando. Essa eu peguei referência. Só foi quem ganhou o Like a Boss e o desafio. E a batalha de startups. A batalha de não, startups. Sem ano citar, passado. sem Sem citar citar nomes, assim. né? Então, estamos, assim, mantendo compliance. E tecnologias que vão aproximar
pessoas de PCD das grandes empresas. Pessoas Legal. com PCD de grandes empresas. Sabe que eu ouvi do Solon Drex? Esse foi um papo que eu gostei, assim. Até hoje eu estava lendo uma matéria sobre o Drex, que é a moeda digital, é o real digital pelo Banco Central, que tem uma premissa muito grande agora para 2024. Mas eu achei muito legal saúde, cara. E até saúde faz um vínculo muito forte com uma parada que a gente defende na Gramado Summit. Na Gramado, a gente tem um palco focado para a saúde, assim, porque pô, é aquela história meio coach, mas é verdade, não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Sim. E a gente teve uma parceria incrível com a galera da Idia Saúde. Até um abraço pro Michael, que, cara, a primeira pergunta desse cara foi qual que é a maior instituição de saúde, Isso, qual é o maior centro de saúde? maior centro de saúde do Brasil. E a resposta é o Parque Ibirapuera. E aí ele começa a desenvolver um pitch que tu diz, cara, e tem um mercado muito grande, né? É gigantesco. Aí se torna... E vai até, Marcos, de coisas simples como, eventualmente, criar um novo fármaco que vá curar o câncer, até manipulação genética, né? Isso também é saúde. E o que está sendo feito no mundo nesses campos são coisas inimagináveis. Por exemplo, o desenvolvimento de manipulação genética para a criação de bebês programados. Que a China começou a trabalhar com isso, aí divulgou, aí foi aquele buzz total, não pode, isso é antiético. Aí saiu da mídia, mas os caras estão trabalhando. Sim. Né? Então, a saúde, de fato, e o Alcir tem razão quando ele diz que é uma indústria de médio e longo prazo, mas tem muita coisa no presente que pode ser feita através do desenvolvimento de tecnologia em saúde. Desde... e aí tem que entender o que eu compreendo como saúde. Por exemplo, a Neurolink desenvolver chips para implantação em cerebral para criar mais funcionalidades, aumentar a capacidade de expansão do cérebro humano, para mim isso tem a ver com saúde também, porque isso tem uma série de consequências, inclusive para a maneira como nós convivemos. A questão da longevidade, por exemplo, né? É uma questão de saúde. Total. Então, eu acho que é um campo vastíssimo, bem-estar, e está caindo de maduro para startups trazerem coisas novas para a gente pensar aí. Que massa. Gente, obrigado. De coração, foi muito massa esse papo. E acho que a gente fez jus aquilo de ter a oportunidade de conversar com as pessoas que são nossos parceiros. Exato. E nos colocarmos como ouvintes também, porque durante o evento a gente acaba não aproveitando. Exato. Quero aproveitar só, antes de passar a palavra para eles de volta, e fazer um lembrete que bate-papo de saúde na Gramado Summit já é pelo 2º ano consecutivo. Então, 10 a 12 de abril, a gente está praticamente com a Gramado Summit na rua. Garante teu ingresso. A gente tem realmente um palco que ele é muito vivo, assim. Eu acho que ele foi até uma curiosidade, era um palco que a gente não acreditava. Quando veio a proposta do Michael de falar sobre saúde num evento como a Gramado Summit, a gente pensou, cara, isso é meio doideira, assim, não deve dar muita gente. E quando a gente para olhar as fotos, cara, a gente fica impressionado como é um papo que ele é vivo no ecossistema. Então, eu achei muito legal essa contribuição. E tem uma parada que tu falou também, Alcir, que eu acho muito massa, assim, que é colocar tecnologia para a população mesmo entender. Eu acho que é meio que o efeito chat GPT é muito no sentido de, pela primeira vez a população mexeu e tá de graça. E a gente começa a entender que não é aquela loucura que alguns nerds falam atrás de uma tela de um computador. É real e a gente começa a adaptar. Então esse efeito de agora a gente vai começar a colocar em prática questões de realidade virtual e aumentada é uma das grandes apostas da Apple, por exemplo, com o Apple Vision Pro. Que basicamente é isso, a gente falar sobre um mundo que há alguns anos a gente já vem conversando. Queria devolver a palavra para vocês, então, para fazer o fechamento e depois a gente faz do lado de cá. E agradecer mais uma vez, Godoy, obrigado por ter vindo. Alcir, sei que é um rolê chegar aqui em Gramado e Canela, mas a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer, Marcos, Renata, porque é uma oportunidade bacana de a gente também falar um pouco sobre o que o Sebrae faz, né? E porque tem muito disso que tu disseste antes, né? O Sebrae hoje é a 6ª marca mais valiosa do Brasil. Olha só que massa. Mas o que mesmo que o Sebrae faz? A gente ouve isso, né? Sim. Então, tem um trabalho grande nosso de chegar mais perto do nosso público, né? Então, oportunidades como essas ensejam
que a gente possa falar um pouco do que a gente faz, explicar o que é o Sebrae sem o sebraiês, que não pensa só que é só startupeiro. Legal. A gente tem trabalhado muito de desmistificar isso de uma linguagem muito própria que as pessoas não entendem, Claro. né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Vida longa pro... Como é que chama aqui? Tem um nome o O podcast? Start Zero... Não, é Gramado Summit. Gramado Summit. Start Zero é uma parada que eu ainda não posso falar, talvez no futuro. Mas, Legal, enfim. mas que vocês continuem trazendo oportunidade, porque eu acho que é um canal muito eficiente de conexão com públicos variados que chama a atenção para as pessoas para o que está acontecendo, para onde é que elas precisam olhar para se posicionar no mercado que é cada vez mais frenético, mais rápido, né? E que tem oportunidade para todo mundo. Que legal. É isso aí. Legal, obrigado. E aí, Alcir? Demais. Pô, prazerzaço estar aqui conversando contigo, com a Rê. E, assim, eu acho que, primeiro, falar para todo mundo que está nos assistindo, né? Sigam @SebraeX no Instagram. Lá a gente publica as principais oportunidades, as principais ações que a gente está fazendo. Qualquer pessoa que tenha uma ideia na cabeça, seja de um negócio tradicional, seja de uma startup, nos procure, né? Ou diretamente numa das nossas unidades, nossos canais online de atendimento. A gente vai atender todo mundo, isso é fato. E para as startups gaúchas, né, a gente está com essa ação dos stands alfa. Tem vaga para todo mundo, gente. Tá? Tem vaga para todo mundo. A gente vai buscar isso para poder apoiar toda startup que queira participar. Acho que num evento como a Gramado Summit, quando uma startup está lá, ela está validando seu modelo. Né? Qualquer pessoa que passa no stand, que conversa, é mais um insight, é mais uma necessidade de revalidação, enfim. Então, acho que é algo que a startup, quando participa de um evento assim, ela matura a ideia, a solução, muitas vezes naquele período que ela está ali. E já aproveito para fazer o convite, quem for a Gramado Summit em 2024, passe pelo espaço do SebraeX. Eu não vou dizer stand, porque a gente está preparando algo. Que legal, cara. Massa. Pô, e só para avisar, é sempre referência, viu? Sim. Quando a gente agora começa a conversar com outros parceiros e os parceiros começam a trocar ideias sobre montagem, sempre vem assim, a gente queria alguma imagem do Sebrae, tem como passar. Isso é legal, cara, é massa. Legal. Demais. Senão que é vivo o stand, né? Sim. E é algo que a gente quer, assim, demonstrar fisicamente, né, naquela construção, aquilo que o Sebrae faz, de receber todo mundo, de ter uma linguagem simples, transparente, de ser agregador, sabe? Então, para nós acaba sendo um desafio quando a gente está pensando o espaço. Meio que, assim, não é oficial, mas o stand da Gramado Summit baliza os nossos próximos stands no ano. Que legal, cara. Que legal. Ser A gente fica o muito primeiro orgulhoso. maior também, né? Mas acaba, várias das referências que a gente põe ali acabam seguindo durante o ano nas outras ações. Mas para 24 a gente está com algumas ideias assim, bem diferentes para o espaço, que eu acho que vai ser muito legal. A gente vai literalmente desmistificar o que pode ser um stand. E eu acho que... Eu também tô bem curiosa. Mas é um pouco para poder mostrar isso, né? Que uma empresa tradicional como o Sebrae, que tem 50 e tantos anos, que a gente pode ser moderno, que a gente pode ser rápido, que a gente... Pode não. Nós somos modernos, Exato. nós somos rápidos, nós falamos a linguagem que está acontecendo no momento de um jeito simples. Nós somos realmente inclusivos e não só no discurso. A gente falou um pouco sobre inclusão aqui. E isso precisa estar demonstrado lá no ambiente, na comunicação visual, na atitude de quem vai estar lá dentro do espaço. E é isso que a gente vai, com certeza, levar para 24 na Gramado Summit. Nossa. Próximo episódio, então, governadora Eduardo Leite. Muitas promessas por muitas aí. promessas a gente tem por aí. Eu espero... a gente se perde um pouco no cronograma, mas se tudo correr bem, o próximo episódio, depois, se não for o próximo, é o outro, mas a gente está gravando aí com o governador Eduardo Leite aqui nos estúdios da Gramado Summit. E tem muita gente legal, tem o Lion da Silva Lopes. Exato. A gente está programando, cara, o podcast para nós de verdade. É uma parada muito massa. Então, se tu tá nos assistindo, não apenas assista, curta, comente, porque para nós é muito importante, a gente quer cada vez mais ter gás para seguir trocando ideias muito legais com pessoas que a gente tem uma admiração gigante. Então, é muito massa e obrigado mais uma vez. Quer fazer o fechamento, Rê? Eu acho que é isso. Agradecer ao pessoal aqui da Clube, né? Nosso amigo Stefano aqui, que proporciona a gravação do podcast sempre, né? Nos acolhe muito bem por aqui. E só reforçar o convite aqui que o Alcir fez. Se vocês querem se conectar com o Sebrae, Gramado Summit 2024, pode se conectar antes nas redes, né? Tem muita coisa rolando sempre no Instagram do Sebrae.
Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar também o Instagram da Gramado Summit, muitas novidades. Vamos se exibir um pouco, Rê? Vamos se exibir? Vamos mostrar a mensagem que a gente recebeu hoje? Qual que foi a mensagem? Vocês querem saber o poder da Gramado Summit? A gente chegou no momento que a gente já está se exibindo, deixando o modéstia de lado para algumas coisas. Quem é que mandou mensagem hoje pedindo para palestrar na Gramado Summit? Sim. Eu acho que vale, hein? Sim. Quem pediu para palestrar hoje na nossa DM foi o Rafael Cortez. Não sei se todos conhecem. Cara, mas... eu fiquei num estágio e falei, cara, a gente chegou naquele momento que a gente pode bater no peito e dizer, pô, a gente tá fazendo um bom trabalho. Tá recebendo Quando DMs. as celebridades mandam mensagem pedindo assim, posso palestrar no evento? Então, assim, pô, mostra aí, tem ainda vivo? Tem, olha. Ah, tu não queria ler pra se fingir de difícil, Exato, deu um retorno. Mas ele veio... Vou mostrar. De longe, dá pra ver? Não dá pra ver. Mas tá aí, ó. Tá aqui, exato. Então, assim, tem muita... Eu acho que isso, na verdade, só comprova que tem muita coisa legal. A gente é um dos poucos eventos que consegue unir diferentes tribos no mesmo evento. O fato da gente ter celebridade, ter artista. E no final das contas, cara, eu acho que é um monte de gente massa querendo um mundo, um lugar melhor por meio do empreendedorismo. E eu, como Marcos, acredito muito que esse Brasil pode ser cada vez mais justo e mais empreendedor se ideias como as ideias da Gramado Summit, como do Sebrae X, elas seguirem unidas aí na construção de um país melhor. É isso aí, nos acompanhem daqui a 15 dias, temos mais um novo episódio. E precisando da gente, o nosso site também está aqui. Só chamar a gente no chat que alguém do time também entra em contato contigo. Valeu. Até mais! I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com a Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre. Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.